Quando amanhece, esta é a minha paisagem favorita. É um privilégio poder apreciar toda esta beleza. Monchique, um tesouro natural no sul de Portugal. Um local rodeado por montanhas de um verde deslumbrante, suavemente envolvido pelo calor do sol. Uma natureza intocada em todo o seu esplendor. Foi aqui que senti a resiliência dos rochedos e árvores ancestrais. Que partilhei histórias e experiências com gentes que me acolheram nos seus corações. Que vagueei pelas correntes frescas e puras, onde a vida selvagem aprendeu a prosperar no tempo. Monchique tornou-me parte deste mundo natural inigualável. Ensinou-me a ser única. Este lugar fez de mim o que sou hoje. Uma água mineral, natural, alcalina, com pH de 9.5, que permanece pura e fiel às suas origens. Uma água que contribui para a sua saúde, restaura o seu equilíbrio e melhora a sua sensação de bem-estar. Eu sou Monchique, o seu segredo de vitalidade. Ora, muito boa tarde. Vamos retomar a sessão da tarde. Vamos começar com uma mesa redonda sobre cultura corporativa ou microculturas. E nesta mesa redonda vão estar... É uma mesa redonda no feminino, devo dizer-vos, e vai estar a Carla António, da OMA. Carla. Pode ficar aqui nesta cadeira. A Debbie Tsuau, da Quinta do Lago. Disse bem? Não, disse mal. Tá. A Debbie Tsuau, da Quinta do Lago. E a Filipa David, da Água Monchique. Podem sentar, sim. E para moderar esta mesa redonda está a Telma, da Scolai, sim. E a Telma fica nesta cadeira e a Filipa aqui. Boa conversa. Obrigada, Irene. Assumir um outro papel. Espero que gostem deste também. Eu gosto. Eu gosto de conversar, portanto, está tudo bem. Então, o nosso desafio vai ser falar de cultura corporativa ou microculturas. Portanto, nós temos aqui vários temas. Vamos falar de DEI, vamos falar de equipas geograficamente dispersas e vamos também falar de cultura organizacional e de microclimas dentro das equipas, assim como os valores e os desalinhamentos que podem haver. Tem este painel feminino, como a Irene disse e bem há pouco, este painel totalmente feminino com estas oradoras que já foram apresentadas e, portanto, nós vamos passar aqui já para a primeira pergunta. E a primeira pergunta, que é igual para todas, portanto, vamos começar, é a seguinte: quando nós falamos de cultura corporativa e de microcultura, o que é que cada uma de vós considera que pesa mais no dia-a-dia, de acordo com a vossa experiência, naturalmente? Aquilo que está escrito, e em muitas empresas nós vemos isto escrito nas paredes, na entrada, estou a falar de valores, de missão, visão, etc. Portanto, isto, ou aquilo que efetivamente se pratica nas equipas e que as equipas vivem. Qual é a vossa opinião? Podemos começar por si. Carla? Então, muito boa tarde. Vê se animamos agora aqui um bocadinho a malta, né? Que isto depois do almoço assim fica tudo, vê se a conversa não fica aqui muito, muito pesada. Em nome da OMA, muito obrigada pelo convite. E dado que somos uma Happy Work Living Brand, é muito bom ver estas caras aqui felizes, bonitas, a partilhar conhecimento. Então, a nível dessa primeira questão, sem dúvida, na minha opinião, aquilo que se pratica.
Isto é como os objetivos que nós definimos no início do ano. Nós escrevemos os objetivos muito bonitinhos, depois fechamos o caderninho, no primeiro, segundo e terceiro dia vamos lá rever depois. Então isto é o que acontece. As marcas definem cultura, visão, valores, missão, muito bonito, fazem uns quadros jeitozinhos para pôr nos recursos humanos e nos escritórios. A partir daí nada acontece. E ao longo da minha experiência eu fui notando que quando nós perguntávamos aos colaboradores então qual a missão da tua empresa, certo? Qual a visão da tua empresa? Quais os valores da tua empresa? Gri. E então percebemos que a culpa era da empresa, atenção, não é? Porque estamos só a pôr a decoração, mas não estamos no dia a dia a praticar, ou pelo menos a fazer com que isso chegue a todas as pessoas. E tem que começar de cima para baixo e não muitas vezes ao contrário, porque eu acho que a cultura em si é só uma intenção se ela não passar à prática. Obrigada, Carla. Debbie, a sua Sim. opinião. É falar e eles... Ok. Exato. Sim. Então, no Quinta do Lago temos mais de 800 colaboradores no Algarve. E agora também nós passamos já também para o Mundial, porque nós também temos mais uma localização agora na Catalunha, em Espanha. E agora expandiram também a marca Quinta do Lago, não só em Algarve, mas também fora de Portugal. E o que acontece agora é nós fazemos agora um grande trabalho para expandir então a nossa missão, nossos valores, não só dentro do Algarve, mas também na Espanha, porque temos agora a segunda resort na Catalunha. E o que é importante é não só a comunicação que nós fazemos, não é? Com livros, com o que estava a dizer, né? No corredores e tudo mais, mas mesmo com formações, como nós viver esses valores é muito importante. O que nós fazemos, por exemplo, dentro da F&B, nós temos aqui uma equipa em Algarve com 360 pessoas. E claro que sim, nunca conseguimos para passar até copeiro no restaurante bovino, mesmo valores do que gerente de coco, não é? Então tem que ser sempre uma tradução diferente ou que eles conseguem perceber, porque quando eu falo com uma gerente é diferente se for eu falo com uma copeiro, porque o nível de conhecimento também é diferente, se calhar também a língua também é diferente, não é? Eu sou holandesa, também aprendi a falar português quando estava viva aqui, não é? E tem que adaptar com pessoas que nós temos à frente de nós. Eu penso que é mais importante para perceber o que eles percebem melhor, a maneira de falar com eles e como apanhar melhor os nossos valores, porque, claro que sim, valores são tudo igual, mas como eles percebem vai ser diferente para todos, não é? Filipa? Ora, eu não vou discordar porque, efetivamente, eu acho que a maior parte das pessoas concordam que ter as coisas afixadas na parede e não se vivenciar será, assim, no mínimo estranho. Por isso, eu acredito que a cultura tem que ser vivenciada, tem que ser no dia-a-dia e com as ações, porque não basta nós colocarmos, e era como se dizia, frases bonitas na parede e depois cá dentro das empresas, nada disso se pratica. E a cultura, existe um pontapé de saída de uma administração, mas a cultura, quer se queira, quer se não, é construída no dia-a-dia pelos colaboradores. Às vezes o que acontece é que a cultura construída não bate certo com aquilo que era a expectativa das administrações e é aí que nós temos que trabalhar, perceber. Cada vez mais nós temos microculturas que acabam por fazer uma cultura. Não acredito numa só cultura, cada vez mais somos diferentes, somos mais pessoas, somos do mundo e por isso nunca poderíamos ter uma só cultura. Por isso, vivê-la sim e passá-la também às equipas. Não acho também que seja uma função única exclusivamente dos recursos humanos. Acho que é um compromisso de um todo e, para já, é importante nós identificar-nos também com aquilo que é a cultura da nossa empresa. É a única forma de a viver de forma genuína para que possamos também, quem é que quer, quantos de nós, quando vai ver um filme,
Agora já não se vai muito ao cinema, mas pronto, quando se vê um filme e depois queremos contar a um colega, queremos contar a um amigo, o que é que estamos a fazer? Estamos a vender aquilo que fomos ver. Então, é isso que nós queremos. E é isso que trabalhamos diariamente, é que as pessoas possam compreender a cultura, vivê-la, para depois poder vendê-la no bom sentido. Filipa, continuo consigo. Combinámos por tu, não, para não? Não, Não, pode ser, foi mas consigo. pode ser. Continuo consigo. Claro que sim. Porque tocou aí num ponto, a cultura não é só de alguns, é de todas as pessoas da empresa. Mas há efetivamente algumas pessoas que têm uma responsabilidade maior. Né? Estou a falar aqui naturalmente dos líderes, que têm esta função também de levar a cultura e de a fazer viver, porque acho que isso é de facto o mais importante. Aquilo que está escrito na parede e moldurado com as molduras da OMA está perfeito, não é? Mas depois, ok, mas o que é que isto significa na prática? Como é que eu posso viver isto? E, efetivamente, estas pessoas têm que ter esse papel. Sem dúvida. O primeiro trabalho começa exatamente aí. Não podemos ter embaixadores de uma cultura que não a consigam entender ou interiorizar. Por isso, podemos ter as mensagens com as molduras da OMA, mas depois temos que celebrar nos restaurantes da Quinta do Lago. Então, acho que faz todo o sentido, porque as pessoas vivem de experiências. Porque, vamos pensar, quando nós viajamos, o que é que trazemos da viagem? É o nome do restaurante ou é a experiência que eu vivi, seja nesse restaurante, seja onde for, desde o momento que eu saio de casa? Então isto é também uma forma, só que os líderes também têm muita coisa para fazer. Claro. E por isso é que isto tem que ser feito de forma natural. Perceber que onde é que, em pequenas ações do dia-a-dia, eles podem ir transmitindo essa que é a cultura. Para isso, eles têm que a perceber. E agora passo aqui para a Debbie. Debbie, parece-me, posso estar enganada, mas parece-me que o seu desafio é de facto maior do que o vosso, desculpem. A Debbie é holandesa, os donos da empresa são holandeses, irlandeses, sim. Portanto, vocês têm a cultura aqui, que também tem que estar ajustada a Portugal, e agora foram para a Espanha, outro país com outra cultura, não é? Portanto, temos aqui um mix cultural grande, elevado. Como é que vocês garantem, em Portugal e em Espanha, porque agora também têm esta expansão, esta consistência de valores naquilo que é a qualidade de serviço, a qualidade de atendimento, sem matar a identidade das equipas portuguesas e espanholas? Portanto, que estratégias é que vocês usam para conseguir isto? Sim, é uma boa pergunta. E também foi pensar muito para essa pergunta. Mas eu penso que o que nós fazemos como forma empresa, não é? Porque também a empresa Quinta do Lago cresceu bastante. Já tem mais de 54 anos, então vai fazer 55 no próximo ano. E durante esse percurso crescemos, não é? Foi uma empresa com, se calhar, algumas €1.000, agora já está 300 e tal milhão, ok? É uma empresa grande. E claro que sim, nós não conseguimos para fazer essa viagem sozinha, não é? Tem que confiar com, por exemplo, empresas fora de nós, para também ajudar nós para escrever uma brand positioning, uma cultura, mas não uma cultura nova, é uma cultura que faz um sumário desde o início até o que nós estamos agora, hoje, e para o futuro, não é? Porque a cultura não é só para ontem, ou para hoje, ou para amanhã, não é mesmo para o futuro. E eu penso que foi muito bom. Nós tínhamos mesmo esta manhã uma sessão com essa empresa, são uma empresa de Londres, e eles fizeram uma sessão para o nosso management team, mesmo como vai ser essa cultura, não é nova, mas é uma cultura já existente, para passar então para todos. Mesmo até o colaborador está a trabalhar no campo de golfe para fazer manutenção, ok? E foi mesmo interessante para ver como nós vamos traduzir essa cultura, não é? Porque tem que incluir todos os elementos da equipas, mesmo se for alguém fora tem nacionalidade diferente, não é? Porque nós temos também, eu penso que quase 40 e tal nacionalidades dentro da nossa empresa, e todas as pessoas têm valores próprios, e tem que incluir todos os elementos para perceber melhor então a nossa cultura. Eu penso que o que é
importante, é para confiar quem vai fazer parte dessa viagem, para fazer a cultura. Porque não, só nós não conseguimos. Tem que ajudar todos os elementos da equipa, mesmo se calhar empresas fora, se calhar empresas também a escola, para fazer formações, não é? Exatamente. Porque tem que confiar com third parties. Porque se for não consegues confiar e introduzir elementos, quem pode ajudar com essa viagem, sozinha não consegue. Mesmo se quiseres, uma dia tem 24 horas e tem que dormir 8, não é? Então partilhar essa responsabilidade e pergunta ajuda para fazer esse percurso. Obrigada, Tébio. Portanto, tem um desafio grande, mas é um processo, é um caminho e onde lá chegar. Sim, e também, só para adicionar, eu penso que eu penso que o desafio vai ser um desafio quando é possível para, como disse, resolver. Porque para mim, desafio não é uma palavra boa, porque parece uma coisa mal, uma coisa negativa, mas eu penso que é um desafio bom para fazer, não é? Como vai passar essa filosofia, cultura, valores para todos, porque eu penso que é mesmo uma coisa interessante para fazer. Para o ano já vai ter outra experiência para partilhar. Espero que sim. Se calhar amanhã já. Pronto. Carla, agora, dentro ainda do mesmo tema aqui da cultura e da microcultura, vocês também passaram por um processo de transformação. Portanto, vocês foram adquiridos, sim, e vocês passaram de uma empresa familiar para uma outra empresa diferente. E a minha questão é, como é que vocês preservaram? O que é que foi fundamental para vocês manter e portanto, não quiseram alterar? E o que é que mudaram sem hesitar? Portanto, aquilo que largaram, no fundo, para conseguir construir uma nova cultura, porque com esta aquisição vocês tiveram que fazer e criar aqui uma nova cultura, não é? Não sei se aqui os presentes se lembram do de Borla. Alguém se lembra do de Borla? É que às vezes as pessoas ainda não associam muito à antiga marca. Então, é uma marca que já tinha 20 anos, em que o fundador era a cabeça da marca, em que tínhamos lojas que vendiam em grande quantidade comida de animal, então plásticos e tudo aquilo, para a transição de uma marca hoje internacional, aí está, que também está a expandir e com uma dimensão gigantesca neste momento, e de sucesso, obviamente, mas foi e continua a ser, ok? Esta aquisição é recente, a nível de anos, há 4, e então isso continua a ser um desafio diário, não foi algo que estamos nesta transição da cultura ou de criar esta nova imagem, uma nova marca, e já está. Não, é um processo. Houve sempre 3 coisas que foram mantidas e se sentem no dia-a-dia a nível de cultura. A paixão, ou seja, este fundador do de Borla é uma pessoa muito apaixonada pelo negócio, pela venda, pelos produtos. Então essa paixão vai também para os colaboradores. Se nós queremos ter casas felizes, nós temos que ter pessoas felizes e apaixonadas por aquilo que fazem. E isso faz toda a diferença. O compromisso. É verdade que as empresas, como era uma empresa familiar, as pessoas eram muito comprometidas, eram muito próximas da liderança. Então queremos manter esse compromisso mesmo quando nos vamos afastando cada vez mais, dado que a estrutura aumentou da liderança, não é? A ambição. Isso é uma coisa, e nota, se não tivesse sido algo ambicioso, não estaríamos onde estamos hoje. Essa ambição, nós queremos sempre passar às nossas pessoas. Nós queremos que elas sejam líderes no lugar onde elas estejam, na função que elas desempenham. Agora tivemos que, não foi bem abandonar, mas mudar. O de Borla, sendo uma empresa que era muito focada no produto e nas vendas e trazer preços muito bons às pessoas, tivemos que trazer aqui alguma agilidade de processos que não existiam, é uma equipa de pessoas e cultura que é muito recente, que também não existia só para a OMA, trazer então essa agilidade. Claro que mudamos muitas coisas, mas resumindo aqui este discurso, trouxemos a profissionalização da marca, porque era uma coisa que não se via no dia-a-dia. Era algo um bocadinho mais solto. E vamos agora acrescentar mais uma camada. Portanto, isso tudo pelo país todo, não é? Porque vocês têm equipas dispersas a nível nacional. E, portanto, vocês têm que fazer isso
garantir que isso acontece a nível nacional quando vocês não podem estar em todo o lado. Então, a minha questão é, que mecanismos é que vocês usaram, aqui questões práticas, não é? Que mecanismos é que vocês usaram para evitar que cada loja, e esta é uma expressão sua, Carla, façam como quiserem, ou seja, depois eles vão-se embora e nós fazemos como quisermos. Não é? O que é que vocês tiveram que fazer na prática para conseguir evitar isto? Então, o choque é muito grande, porque estamos muito próximo da liderança. Agora, então, que expandimos, temos 50 lojas, estamos nas ilhas, estamos em Espanha, cada vez temos menos controle diário daquilo que é a operação, no fundo. A estratégia, e nós queremos mesmo manter esses valores, manter essa cultura e vivê-la, não ser só uma utopia e uma coisa quando alguém chega às nossas lojas ou trabalha connosco e diz, está bem, ok, aquilo que me venderam é outro peixe, queremos mesmo manter. Aquilo que foi mesmo criado foi, a nível de atração, a nível de recrutamento, estar presente verdadeiramente os valores que a OMA defende e criámos questões, a nível de recrutamento, específicas para triar esse tipo de valores, ok? Criámos competências diferentes, uma lista de competências que eram diferentes daquilo que nós tínhamos para fazer o tal check ligado aos valores e àquilo que nós queremos manter, seja em Portugal, seja em Espanha, e uma formação diária das equipas e muito bem estruturada, que é o nível de onboarding, quer levar a presença física de pessoas que vivem essa cultura diretamente para os sítios. E temos supervisores que semanalmente estão no terreno a perceber se aquilo se vive. Mais do que estar a medir só KPIs ou resultados e valores que são importantes, é se as pessoas estão a viver aquilo que a OMA pretende que se viva no dia-a-dia. E para já é desafiante, mas está a correr bem. Mas ainda assim vocês tiveram que, ok, essa é a estrutura, mas adaptada a cada localidade. Mas é giro, ou seja, isto que falámos há pouco das microculturas é super interessante e eu acho que há um erro, eu já trabalhei noutras empresas, não muitas, mas algumas, em que eu quero expandir a minha empresa para um sítio, mas eu quero então que em Espanha a OMA seja desta maneira. Não, ok, eu trago os valores comigo e a minha cultura, mas deixa-me perceber como é que eu posso fazer aqui um casamento saudável e trazer um bocadinho também do que é da cultura espanhola, ou mesmo em Portugal, mesmo nas ilhas, já é completamente diferente a nível cultural do que se vive aqui no dia, ou mesmo do Algarve para o Norte, já é muito diferente. Mas temos muita atenção a nível de inquéritos, a nível de vivência, a nível de pessoas que passam vários meses com as equipas, a perceber como é que estas culturas vivem, o que é que estas pessoas precisam, o que é que acontece aqui. E vamos então juntar aquilo que a OMA pretende com aquilo que já se faz aqui, para termos aqui uma união saudável e, para já, de sucesso. Muito bem. Filipa, e agora, dentro ainda deste tema das equipas dispersas, 3 perguntas numa, para si. Qual é o vosso maior desafio atualmente nesta questão? Que pontos de contacto é que vocês criaram para manter a cultura? E, no fundo, o que é que ainda está a falhar? Meu Deus. Então, a Monchique tem vindo a crescer. Ainda há pouco tempo eram 40 colaboradores e já vamos em 92. Isto em 4 anos. O que é um crescimento muito acelerado e isto faz com que exista exatamente esta questão. Tivemos que, ao contrário do que havia inicialmente, que só existia a fábrica nas Caldas de Monchique, e estava tudo bem, toda a gente se conhecia, foi necessário e há necessidade de começar a expandir não a fábrica, mas os armazéns de logística. E começámos a ter Mexilheira Grande e Silves. A distância não é muita, são só 30 km umas coisas das outras. A questão é que começámos a ter equipas fora daquilo que é a nossa presença. Então tivemos que começar aqui a pensar, e continuamos a pensar, porque isto é tudo ainda muito recente, de como é que nós vamos ligar estas pessoas todas que no dia-a-dia já não estão a trabalhar em conjunto. Não é a mesma coisa que a fábrica, toda a gente trabalha uns para os outros, porque a produção não trabalha sem a logística e vice-versa, mas a questão é que não estão no dia-a-dia uns com os outros. Então, aquilo que começámos a pensar foi
a formação. E pensámos, ok, vamos arranjar um espaço de formação. Começámos por idealizar Silves. Silves passa a ter uma sala de formação, equipada para o efeito. Então, cada vez que há uma formação, desloca-se toda a gente, seja da Mexilhoeira, seja de Monchique, e os que estão em Silves ficam em Silves, e vamos fazer a formação. Claro que isto faz com que as pessoas se conheçam, muitas delas não têm a oportunidade para estar no dia-a-dia, porque nós operamos 24 horas por dia, 5 dias por semana, por isso não é possível fazer grandes encontros. Aquilo que temos vindo a trabalhar são mais encontros no ano. Não basta fazer um encontro, uma festa de Natal e toda a gente se conhece, porque exatamente começámos a ver que não era bem esse o caso. E então, naturalmente, as pessoas chegavam à festa de Natal, cada um sentava-se nas suas mesas, com as equipas que conhece, como é óbvio. Então, aquilo que tentamos fazer é que as pessoas, pelo menos nesse evento, possam partilhar experiências, e começamos com coisas simples como receitas, porque também temos pessoas de nacionalidades diferentes. Então, temos estado a criar também embaixadores daqueles que possam trazer aquilo que é o core, aquilo que é definido e que depois possa ser levado para as equipas. Ter a pretensão que nós conseguimos chegar a todo lado, mesmo que a distância seja curta, é difícil. Por isso, aquilo que precisamos é de ajuda, sempre de ajuda para poder criar estas relações entre as pessoas e poder criar estes momentos em que as pessoas se encontram umas com as outras e que podem também partilhar experiências. E a formação tem sido um dos pontos de contacto. Outro ponto de contacto é também o acolhimento. Tentamos que no acolhimento estejam pessoas que vão trabalhar em sítios diferentes, para que possam ter um ponto comum. Eu entrei no mesmo dia que aquela pessoa. Eu acho que isso fará toda a diferença. Às vezes são pequeninas coisas e quando pensamos em ações, pensamos sempre uma coisa muito grande. E às vezes o que acontece é que o muito grande é difícil de realizar e não é aí que está o segredo. São em ações pequeninas e coisas tão simples como o recrutamento e o dia de acolhimento em que as pessoas têm um ponto comum. Aquelas pessoas vão entrar sempre no mesmo dia na Monchique, independentemente da função que desempenham. Por isso vão partilhar pelo menos aquele momento, não só aquele dia, mas todo aquele percurso que é o acolhimento, porque depois tentamos sempre que eles sejam os mesmos. Muito bem. Filipa, já tocou aí num ponto perfeito para fazermos aqui a passagem para o outro tema, mas antes disso vamos agora criar aqui um momento especial e único, que é saber quem é que quer participar da nossa conversa. Antes de chegarmos ao fim, quem é que agora, a meio da nossa conversa, quer participar, fazer uma pergunta, fazer um comentário? Não me deixem ficar mal, por favor. Estou ansiosa por ver uma mão no ar. Não, nenhuma, nenhum fantástico. Agora não, só no fim, não é? Não há. Vão-me deixar assim. Então, pegando naquilo que a Filipa estava a comentar, tem pessoas de várias nacionalidades, passo aqui para a Debbie, porque, Debbie, vocês têm aqui alguns desafios que não estou a dizer que a Filipa e a Carla não tenham, mas acredito que no vosso setor, e tivemos aqui o António de manhã que também abordou esta questão, tem um impacto maior. Estou a falar de uma alta rotatividade, portanto, vocês trabalham num setor onde a rotatividade é alta, estão constantemente a entrar e a sair pessoas. Para além disto, sabemos, porque conversámos sobre isto antes, que têm pessoas também de nacionalidades diferentes, de várias nacionalidades, que na realidade é comum a vocês também. Como é que práticas é que vocês têm que sejam replicáveis, não é? Ou constantemente replicáveis, para manter, no fundo, a vossa cultura e que não dependa apenas da chefia, portanto, do líder que está a gerir estas pessoas. Falámos de turnos e de escalas, etc. O que é que pode partilhar connosco?
Eu penso que, felizmente, Quinta do Lago é uma sítio para trabalhar bem a ano toda. Claro que sim, temos uma época mais baixa, mas não é tão baixa. E porque durante a época baixa de verão, de inverno, nós temos, felizmente, o nosso negócio de golfe, não é? Então, nós temos um negócio, trabalha bem a ano toda, mas claro que sim, temos uma alta rotativa. Quando é em verão, adicionamos mais elementos da equipa. E depois, por volta de outubro, elementos saírem, ou mesmo durante o ano, porque eu penso que também fidelidade, é de fidelidade em português, também não é tão evidente nesse dia, não é? As pessoas mesmo durante o ano, em julho, vai desistir a posição deles, porque o vizinho paga 50 euros mais, não é? Eu penso que todas as pessoas aqui têm aquele desafio na sala, com o recrutamento. Mas como nós tratamos dentro do Quinta do Lago com essa alternatividade? Eu penso que tem que ser presente no mercado sempre, ok? Penso que nossa equipe de recursos humanos, inclusive de outros elementos de equipas, sempre são presentes no feiras, não é? Feiras diferentes, feiras de trabalho, feiras de escolas, tem que ser presente. Então, a participação. Ano passado nós fizemos uma grande participação com Jovem Talento Gastronomia. Então, o movimento, a organização está no país. E para, então, crescer novo talento, não é? E tem que presente dentro desse mercado, porque quem está na escola agora é nosso futuro talento, é nosso futuro CEO de empresa, se calhar, não é? E tem que investir, faz investimento com essas pessoas. E dia a dia, o que nós fazemos para as pessoas que querem ficar a trabalhar conosco, como diz, recognition em inglês, então tem que fazer, então, como diz? Reconhecimento, isso. Mas não tem que ser sempre com alta voz, por exemplo, mas também tem que ser, Filipa faz trabalho bem porque tem um comentário no Google Review, por exemplo, e nós vamos celebrar esse momento, não é? Não tem que ser alguma coisa muito grande, mas mesmo coisas pequenas tem que celebrar e tem que complementar as pessoas. Celebrar aniversários da empresa, não é? Também é muito importante quando faz 5 ou 10 ou mesmo 6 anos, tem que celebrar. E para retention, no F&B, nós também recentemente, 2 anos atrás, pelo menos, nós também abrimos posições não só para 40 horas por semana, também abrimos para 20 horas por semana. Então são mais, se calhar, não é? Já tinham carreira antes de ter crianças, não é? Mas quer voltar, mas não consegue trabalhar 40 horas por semana. Então, nós abrimos essa porta e tínhamos algumas pessoas interessadas. Ou mesmo alguém estava a estudar agora, está na universidade durante o dia, de manhã, mas quer trabalhar à noite. E temos aquela possibilidade para eles. E agora, dentro da nossa equipe de F&B, temos quase 20 e tal pessoas. Tem uma escala mais flexível, 10, 15, 20 horas por semana. E se for eles vai trabalhar mais, eles podem, com a necessidade, não é, de negócio também. E com inclusividade, o que é muito importante é para também ouvir as pessoas quando faz entrevista. Ok, o que são a tua capacidade? Porque também a primeira pergunta, a pessoa pergunta quando é entrevista é quais são as medidas folgas? Quais são as turnos? Eu já tenho uma férias marcada e normalmente no Natal sempre jantar com a família. Pode ficar com esses planos? Sim, vamos ver, não é? Então, eu tenho que então perceber já logo na entrevista quais são as capacidades das pessoas e se for, nós podemos e conseguimos encaixar essa preferência das pessoas, não é? Se for não, tem que ficar honesto também, não é? Desculpa lá, somos empresa também, 7 dias por semana aberta e tu estás aqui agora para fazer, quer trabalhar ou não? Se for não, vai sair, não é? Eu penso que tem que ficar honesto. Nós somos um negócio caridade, não é? Mas sim, eu penso que é uma cultura honesta e para procurar uma maneira para a inclusividade também é importante. Nós temos muito, como diz, mulheres reintegradas.
Na nossa equipas também temos pessoas ser mais primeira vez, então tens, como disse, amamentação, licença, e respeitamos, não é? Então tem 6 horas de trabalho em vez de 8, e respeitamos, temos uma sala para eles poderem ir, para fazer as coisas também, e tem que incluir todos os elementos, não é? E se for, agora é Ramadã, não é? E temos pessoas que fazem Ramadã, tem que então fazer um intervalo depois o sol nascer, não é? Nós fazemos esse respeito também, tem que fazer. Eu penso que é muito importante. E também falo com eles, também, eu sou holandesa e também sou chinesa também, e falo algumas línguas. E quando eu falo com pessoas também quero dizer olá na língua deles. Eu penso que também é muito importante, não é? Mesmo se for estar em Portugal, tem que também faz um pouco a abertura essa cultura também um pouquinho para eles. Sentem-se acolhidas, especiais. Sim, eu penso que é muito importante, sim. Muito bem. Filipa, em relação a esta questão de DEI, diversidade, equidade e inclusão, falámos, quando preparámos esta mesa, que não há propriamente um programa formalizado na vossa organização, contudo, vocês trabalham este tema. E a minha questão é, o que é que acelera mais a inclusão no dia-a-dia e também o que é que a bloqueia? Nós efetivamente não temos estruturado um plano, mas nós atualmente já temos 30% dos nossos colaboradores são de outra nacionalidade que não portuguesa, e às vezes é um erro achar-se que quem é brasileiro conhece todos os termos em português, e eu vou-vos dizer que no outro dia levámos cerca de um quarto de hora para conseguir resolver uma situação que tivemos porque alguém da logística pediu ao armazém, por favor, prepara-me uma arca refrigeradora que vão buscar. E eles levaram um quarto de hora, entre eles, a tentar perceber o que era uma arca refrigeradora. Eu, por acaso, estava lá nesse dia no armazém, eles vieram ter comigo e disseram, preciso da sua ajuda. Eu disse, o que é que se passa? E ele, arca refrigeradora, isso é o quê? E eu, ok. E quando lhe fui mostrar, ele disse, bastava ter dito que era um cooler. Estão a ver? Por isso, acho que é importante nós percebermos, porque às vezes tomamos como garantido que toda a gente sabe, e nós no outro dia também fizemos algo que foi juntar vários brasileiros, que também achamos que toda a gente é brasileiro, toda a gente fala da mesma maneira, não é verdade, e então entre eles começaram a descobrir que diziam a mesma coisa, de formas totalmente diferentes. Por isso, aqui fica também para vocês que almoxarifado é um economato, também ficam a saber, quem não sabia, e por isso tentamos sempre, junto das pessoas, tentar perceber o que é que as move. E vamos a coisas tão simples, muitas vezes, como uma emenda de Natal, não é? Às vezes acabamos por nos esquecer que temos também outras nacionalidades que também não comem o mesmo do que nós comemos. Então é importante nós percebermos que a comunicação, a proximidade, nós ainda temos esta capacidade porque nem tudo é mau quando são pequenas empresas. Nós podemos ter esta proximidade com as pessoas e tentar perceber o que é que para elas também faz sentido e o que é que nós também temos que adaptar. Porque, também vos vou confessar, não foi fácil quando começámos a ter pessoas de outras nacionalidades, quando vimos de uma empresa que é pequena, regional e do interior. Por isso, nós também tivemos que preparar as nossas equipas que precisávamos de ajuda. E sem dúvida que as culturas diferentes muitas vezes trazem-nos desafios diferentes. E é um bocadinho como a Debbie estava a dizer, eu também concordo, eu gosto muito de desafios, não acho que seja uma coisa má, até acho que é uma coisa muito boa. Por isso, a comunicação, comunicar muito com as equipas, explicar-lhes a elas quando algo está menos bem, ou quando existem situações como estas, como uma arca refrigeradora que afinal se transforma numa cooler e se calhar o melhor é começarmos a dizer que é uma cooler, quer dizer, temos que pensar. E coisas que nós podemos adaptar também com humor, não precisamos também de fazer tudo tão sério, e coisas tão simples como receitas, coisas que eles gostam
e que nós habitualmente não comemos, e coisas que nós gostamos e que habitualmente outras nacionalidades não comem. Por isso, é muito importante isso. Quais são os obstáculos? Os obstáculos são exatamente a diversidade geográfica. Quanto mais distante nós estamos das pessoas, mais difícil é garantir que outros fazem também este trabalho. Mas é isso que temos que fazer. Nós temos que preparar as lideranças, e não só as lideranças, mas também as próprias equipas, a receberem pessoas que são diferentes e que têm gostos diferentes. E muitas vezes também, e como se disse aqui, não é preciso mudar de país. Muitas vezes, de norte a sul, os gostos são totalmente diferentes e, quer dizer, há uns sítios que dizem cruzeta, os outros dizem cabide. E estamos todos a falar da mesma coisa e estamos em Portugal. Exatamente. Bom, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa e para encerrar, uma pergunta igual para todas. Começo aqui por si, Carla. Se tivesse que deixar uma sugestão à nossa audiência, a líderes de recursos humanos, para aplicarem nos próximos 30 dias, 60 dias, para fortalecer a cultura sem sufocar as microculturas, o que é que sugeria? Então, duas coisas muito práticas que adotamos na OMA e que para nós tiveram um bom resultado. Um programa, fazer a formação Our Lead. Aqui tenho ouvido N vezes durante a manhã e agora durante a tarde, os líderes têm que fazer, os líderes têm que ser, os líderes é que são os que têm que fazer acontecer, mas os líderes com problemas como as rotatividades, como às vezes a falta de formação, como então esta dispersão geográfica, estão muito cansados. E isto vai trazer uma repercussão para o resto da equipa. Então, formar os líderes, porque os líderes, eles acolhem toda a gente e às vezes têm pouca gente que os acolhe. Então, fazer uma formação com os líderes, mas não só de competências. Quais são as tuas dificuldades no teu dia-a-dia? Como é que tu consegues gerir conversas difíceis? O que é que tu precisas? Então, uma formação que abrace mais estas dificuldades reais, que no nosso caso foi o Our Lead, e mais espelhado não só em essas capacidades técnicas, mas em abraços, mais em como gerir estas emoções no dia-a-dia. E a outra, Walk in your shoes. Há pouco partilhava aqui com a Filipa. Criámos um programa em que as pessoas das lojas diziam: pois, o senhor do armazém, como é que se engana sempre com a mercadoria? As pessoas do armazém diziam: mas porquê é que nas lojas não atendem o telefone? Os dos recursos humanos estão lá sentados no escritório e nunca fazem nada. Os outros estão... Então, existe semanalmente algo que é Walk in Your Shoes. Uma pessoa de um departamento, imagino, até pode ser numa autarquia, eu estou no Pelouro, aqui vou, durante X dias, vestir a farda daquela pessoa, passar exatamente por aquilo que aquela pessoa passa, seja no atendimento ao cliente, seja no escritório, seja na logística. E já existiram aqui medidas aplicadas no dia-a-dia e mudanças muito significativas, porque quando calçamos o sapato do outro, afinal, a nossa parte muda. E então, a nível cultural, fortalece imenso o espírito que nós queremos passar, e a nível de microculturas, conseguimos sempre ir ajustando, alinhando, acompanhando, porque este alinhamento é muito necessário no dia-a-dia. Foram duas medidas assim práticas que deram resultados extremamente benéficos. Obrigada, Carla. Debbie. Sim, então no Quinta do Lago nós temos uma newsletter, não é? Q Culture chama, então a mensalidade. Então lá temos então uma update para tudo o que acontece nos benefícios, também mudanças de lei, ou alguns eventos que estão a correr. Eu penso que também uma forma é por e-mail. E claro que sim, quem está líder do departamento tem que imprimir ou falar sobre esse e-mail durante the briefings, the daily briefings. E dentro do departamento F&B, nós temos, chama F&B Huddles, ok? Então, cada dia temos um assunto, tem que ser viver durante os briefings. Então, por exemplo, hoje é para como vai
fazer cumprimento de clientes, por exemplo. Temos então uma mini briefing, mini huddle, chama isso, e cada dia então quem está no restaurante ou no bar tem que falar sobre esse assunto e diariamente temos um rotativo esses assuntos. Mas temos 36 assuntos, então não sempre está repetitivo. No primeiro dia de cada mês é o mesmo assunto, não, sempre vai rodar. E eu penso também ajuda muito para passar uma cultura, ou standards, ou novidades também, não é? E fazemos sempre 2 meses um update também dentro do nosso departamento. É uma coisa muito simples, também não leva muito tempo, mas eu penso que ações não precisam levar muito tempo. Eu penso que ações pequenas também fazem muita diferença no dia a dia de trabalho. Sem dúvida. Filipa. Isto é sempre um desafio, não é? Em 30 dias implementar algo que possa mudar a vida de alguém. 60. Vamos 60. 90. E claro que as realidades são todas diferentes, mas eu gostaria em perceberem o que é que efetivamente as vossas pessoas sabem daquilo que é a cultura das empresas que vocês trabalham e que elas trabalham. Eu acho que podíamos começar, se calhar, por aí, não tanto aquilo que é praticado na Monchique, mas pensar que nós já fizemos esse desafio, fizemos na festa de Natal, em que o próprio CEO, quando estava a fazer o discurso, disse: eu gostava de saber se alguém sabe quais são os valores da empresa. Aquilo não estava preparado, não houve tempo para preparar ninguém e passámos com distinção. Por isso, eu acho que é importante perceberem em que ponto é que estão. Perguntem às vossas pessoas o que é que elas sabem da empresa onde elas trabalham. Obrigada, Filipa. Terminamos. Se houver alguma questão, nós ainda podemos responder, ou no caso, o painel de oradoras ainda pode responder. Não havendo, portanto, mais uma vez, obrigada pela vossa presença, pela vossa partilha. Eu levanto-me convosco, sendo que eu fico, porque tenho outra mesa a seguir. Obrigada pela vossa participação. Podem agora deixar-me para darmos lugar a outros oradores. When we say language learning, it isn't just knowing what words to say and how to say them. It's about building the confidence to communicate more effectively in real-life business situations. Some say learning a language is too difficult and time-consuming, but it shouldn't be. Instead, it should be engaging by focusing on growing your skills, because the key to boosting your career starts with realizing your potential and investing in yourself. Over the years, GoFluent has been innovating how language learning is done and getting recognized for it. Through a hyper-personalized blend of technology, content, and human interaction, we tailor learning to your unique goals, interests, and preferences through a wide range of resources right on our e-learning portal. To put it simply, we have something for everyone, making the learning journey more meaningful and engaging. Our content library has regularly updated learning activities, all centered on business insights and up-to-date news and current events to ensure that learning stays 100% relevant and applicable to work. With this, you can freely explore resources based on your interests, search content for high-impact business topics, or follow a skill or industry-related course. To accelerate your progress, we've placed human interaction at the heart of our services. Learning consultants are always available to support and guide you throughout your learning journey. Build the confidence to speak with other learners in small group classes led by a live trainer, and prepare for international networking, business meetings, presentations, and other professional interactions through personalized private language lessons. You can also develop and improve your written skills by taking different business writing activities that come with personalized feedback, and take charge of learning anytime, anywhere, on any mobile device, ultimately saving and making the best use of your time. Seamlessly access GoFluent through your intranet, LMS, or LXP, and explore your company's branded language learning portal with custom content designed for you. With all these blended learning tools and more, our award-winning solutions have helped over 2 million learners from more than 1,000 companies worldwide build confidence, save time,
and grow their talent. Equip yourself with the language skills you need to collaborate better in diverse teams, seize greater opportunities, and succeed in the global workplace. Accelerate language learning. Bom, vamos continuar. Ausentei-me por alguns minutos, mas vamos continuar. Vamos fazer mais uma mesa redonda, portanto, vamos continuar a discutir temas com um painel de oradores e agora vamos falar de inteligência artificial. E vamos falar aqui do envolvimento dos colaboradores e o rápido avanço da inteligência artificial. Vamos perceber se será exatamente assim ou não. Eu vou convidar já o painel de oradores a juntar-se a mim. Começo pela Vanessa Nascimento, da Invoice Express. Vanessa, na última cadeira. Trouxe claque! Bem, isto hoje, as claques da manhã estavam mais fortes. Portanto, vamos lá ver se animam. Joaquim Nascimento, da Algarve Evolution, que eu... portanto, na cadeira a seguir, e o Diogo Bernardes, da GoFluent, que acabámos de ver o vídeo, para se juntar também a nós, e eu, que então também farei aqui este papel de moderadora desta conversa. Nós vamos fazer aqui uma alteração, porque o nosso orador da intervenção seguinte à nossa mesa redonda, o Paulo Carrasco, que também ia falar da inteligência artificial, comunicou-nos ontem ao final do dia que não poderia estar presente porque está doente e, portanto, nós para tentarmos de certa forma contornar esta questão, convidámos o Joaquim Nascimento a fazer um enquadramento precisamente da inteligência artificial nesta temática e vamos-lhe então dar a palavra para, antes de começarmos o nosso debate, o Joaquim Nascimento fazer uma introdução e um enquadramento ao tema e a seguir então partimos para a nossa discussão. Muito obrigado. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer é, se não fosse a inteligência artificial, se calhar não conseguia fazer esta apresentação, porque foi-me pedido ontem à tarde e eu sozinho não tinha horas suficientes para a fazer. Então foi muito graças à inteligência artificial que a apresentação está feita. Mas eu queria partilhar algumas das coisas. Aqui o tema é parceiro de conhecimento ou ferramenta de execução. Antes de ir lá, só partilhar um gráfico que eu vi ontem de manhã, em que eu pessoalmente vivo numa bolha onde toda a gente usa a inteligência artificial, mas quando olhamos para o mundo isso não é bem assim. Então este gráfico mostra-nos a população mundial, com 8,2 bilhões de pessoas, e há a cinzento aquelas que nunca usaram a inteligência artificial, a verde aquelas que usam, mas chatbots livres, ChatGPT normal. Depois há cerca de 20 milhões de pessoas apenas que pagam $20 por mês e 2,5 milhões que têm um uso muito intensivo. Ou seja, a inteligência artificial já cá está, mas em termos globais ainda vai ter muito para crescer. Mas, então, eu vivo na bolha da gente usa inteligência artificial, mas isso não é bem assim no mundo. Ainda pensando que a gente pode pensar, ok, em África não tem capacidade para ter inteligência artificial. A penetração de smartphones e computadores é cerca de 70% no mundo, por isso só 20% ainda utiliza inteligência artificial, ainda há muito para crescer. Mas aquilo que eu queria começar é um estudo que a OpenAI, do ChatGPT, fez acerca do uso de inteligência artificial e como é que as pessoas usam, neste caso o ChatGPT. E eles analisaram 1,5 milhão de conversas durante 2025 e tentaram perceber como é que as pessoas usam a inteligência artificial. E aqui 50% fazem perguntas, ou seja, é um Google um bocadinho melhor, mas pronto, um uso ainda um bocado básico. 40% usam para fazer um bocado de trabalho, resume este e-mail, faz o rascunho, traduz isto, alguma coisa assim. E 11% o que eles chamam de explorar ideias. O que é isso? Fazer brainstorming, criatividade, criar novas ferramentas. Ou seja, há muita gente a utilizar, mas muita gente não está a utilizar a inteligência artificial como parceiro de conhecimento, mais como execução. E é isto muito o que está a acontecer. Então, aqui o que eu queria introduzir é esta diferença. 2 modos de como podemos ver a inteligência artificial. De um lado, como uma ferramenta, como a execução. E exemplos é, eu sei exatamente o que quero, inteligência artificial faz-me isto. Escreve um e-mail, resume este relatório.
traduz este contrato para inglês. Coisas fáceis. Nós sabemos exatamente o que queremos e a inteligência artificial faz a mesma coisa que nós iríamos fazer de uma maneira mais rápida. Ganhamos tempo, ganhamos eficiência, não acrescenta muito mais àquilo que nós faríamos, mas dá-nos tempo, muito importante, não é? Liberta-nos para outras tarefas. Há o outro lado, onde nós vimos a inteligência artificial como parceiro, onde nem sequer nós sabemos aquilo que queremos fazer e esperamos que a inteligência artificial nos ajude a chegar a uma conclusão que se calhar sozinho poderíamos chegar, mas demorava mais tempo, ou se calhar até não chegávamos lá. Então eu tenho um problema, preciso que a inteligência artificial me ajude a pensar. Então, que falhas tem o meu plano de negócio? Que perspectivas estou a ignorar? Desafios, propostas, ideias de estratégia. E este uso é muito mais interessante. E era isto que eu queria explorar aqui um bocado. Mas antes de lá ir, eu gostava só de partilhar convosco 2 slides em o que pode ser o estado da arte da inteligência artificial hoje em dia. Em termos de ferramentas, o que é que consegue fazer, em termos de parceiro, também o que é que consegue fazer. Eu tinha aqui alguns exemplos. Por exemplo, há cerca de 2 ou 3 semanas, houve uma equipa que utilizou uma ferramenta de inteligência artificial que é o Lovable. Alguém já ouviu falar no Lovable? Quem é que já ouviu falar? Não? 2, 3 pessoas? Cheguem em casa e experimentem. É para fazer websites de uma maneira gratuita, ou ferramentas. E gratuitamente vocês podem fazer um website. Imaginem, eu tenho um negócio que a minha filha gostava de vender algumas coisinhas de artesanato que ela faz. Vocês faz-me um website para a minha filha vender peças de artesanato que ela faz com cortiça, por exemplo. E, passado 2 minutos, tem um website feito, só precisam de substituir as fotografias por outra coisa, mudar algum texto, é espetacular. A Lovable, não tenho nenhuma comissão da Lovable, mas é uma ferramenta que eu adoro. Em 12 meses conseguiu uma receita de 200 milhões de dólares. Hoje em dia já está muito mais, mas desde que lançou, até que ficou no mercado, 200 milhões. Experimenta o Lovable, é impressionante. E acho que toda a gente conhece o Airbnb. Houve uma equipa há cerca de 2 ou 3 semanas que, juntamente com a inteligência artificial, outras ferramentas, e depois com o Lovable, diz: replica-me o Airbnb. Gastaram dinheiro, gastaram alguns milhares de dólares, porque isto tem de ir fazer coisas, mas replicou o site do Airbnb. Ou seja, hoje em dia, nós podemos replicar coisas que demoraram anos e anos e anos a fazer. Se calhar não vai estar tão perfeito, ok? Mas hoje em dia é muito fácil. E é isto o estado da inteligência artificial hoje em dia, consegue replicar coisas extremamente complexas. Por outro lado, uma ferramenta que foi lançada no final de 2025, o Cloud Code, software developers utilizam muito. Pessoas sem qualquer experiência criam um visualizador de ressonâncias magnéticas, a fazer análises de ADN pessoal. Consegue-se fazer software, mesmo quem não sabe programar, consegue fazer essas coisas. Isto é o estado da arte hoje em dia, em termos de o que é que a inteligência artificial pode fazer. Em termos de descobertas, não é só a execução, o parecer de conhecimento. Aqui está 2 exemplos. O DeepMind, que é uma ferramenta da Google, encontrou novas descobertas em dinâmicas de fluidos. Comportamentos físicos que nunca tinham sido encontrados. E isso pode ter impacto muito grande em aviações, em energias verdes, etc, etc. Do outro lado, outro programa, o AlphaEvolve, fez a primeira vez que foi feita uma melhoria a um algoritmo Strassen. Não me perguntem o que é que eu também não sei. Em detalhe. É muita matemática, muito complexa, de multiplicação de matrizes. E desde 1969 que havia muitos matemáticos a trabalhar disto, nunca mais tinham descoberto uma maneira melhor de fazer isto. A inteligência artificial consegue. Ou seja, não é só fazer coisas, também já consegue adivinhar e prever e consegue descobrir novas coisas de conhecimento que não existem no mundo. E isto é impressionante. E era aí que eu queria ir, era uma framework rápida para como é que podemos usar cada modo. E eu aqui tinha 2 perspectivas. No lado horizontal, a tarefa que nós estamos a fazer exige muito julgamento humano ou pouco julgamento humano, por um lado. E do outro lado, qual é, vamos lá ver, a estrutura da tarefa? E aqui o meu label não foi o melhor. Do lado esquerdo as coisas já estão estruturadas, não precisa de fazer muito mais. Do lado direito é preciso ainda intervenção humana para estruturar um bocadinho mais as coisas. Então, em baixo à esquerda, por exemplo, se nós temos de responder a e-mails de trabalho baseado em 5 ou 6 templates
em que fazem-nos uma pergunta e eu vou buscar um template, respondo isto, mudo 2 ou 3 campos, isto é uma coisa, em baixo à esquerda, automatizar, pode ser automatizado em 1 ou 2 dias. E se calhar muitas equipas passam 20%, 30% do tempo a responder e-mails assim, isso pode ser automatizado automaticamente. Em baixo à direita, no modo assistir, é preciso um bocadinho de... A tarefa não está bem estruturada, mas não é preciso muito julgamento. Por exemplo, se eu estou a fazer uma análise exploratória de dados, eu não sei bem o que quero encontrar, mas a decisão que eu vou tomar nesta altura não é muito importante. Isso é uma coisa que a inteligência artificial pode ajudar. Qual é aquilo onde nós não devemos tentar meter a inteligência artificial? Quando é preciso muito julgamento humano e quando as tarefas são muito ambíguas. Eu dou o exemplo de arte personalizada. Se a gente tenta perceber o cliente, o que é que ele quer, etc., é uma coisa muito ambígua e que não está estruturada, aí é aquelas coisas que nós vamos utilizar inteligência artificial. Então, aquilo que eu agora ia falar nos últimos 5 minutos era como é que nós conseguimos definir entre usar modo de execução e quando devíamos usar como modo parceiro. E aqui o erro mais crasso é, do meu ponto de vista, não vamos pedir à inteligência artificial para nos diga que escrevemos uma estratégia de marketing ou um plano de desenvolvimento pessoal para os meus colaboradores. Ele pode fazer isso e vai sair alguma coisa. Uma maneira melhor é eu saber ter já um plano mais ou menos definido, perceber o que é que os meus colaboradores estão a achar do plano, dar esse feedback à inteligência artificial e depois dizer, olha, tenho esta ferramenta, tem estes problemas, ajuda-me a melhorá-lo, há outros casos aí onde isto pode ser utilizado para ultrapassar este problema X, Y ou Z. E essa é uma maneira muito mais eficaz de dizer, faz-me um plano de desenvolvimento para os meus recursos humanos. Então, aquilo que eu vou passar aqui para ser mais rápido, 4 ou 5 técnicas que eu gostava de vos mostrar, práticas que podem ser usadas amanhã, que é o advogado do diabo, perspectivas múltiplas, a escada do porquê, o pre-mortem e domínios cruzados. Eu vou passar 2 ou 3 slides com cada uma destas. E isto é, não utilizar só a inteligência artificial como executor, mas vamos ajudar-nos a inteligência artificial ser o nosso parceiro de conhecimento. Então, o primeiro exemplo que eu diria é o advogado do diabo. Ou seja, podemos fazer, resumo o meu plano de negócios, está ótimo. Agora, uma maneira melhor e que vai ser mais crítica, porque nós temos que pensar que a inteligência artificial tem acesso a toda a informação que está na internet, vai ter acesso a montes de planos de negócios. Se a gente só lhe diz, resume-me isso, ele vai resumir isto, ou faz-me um plano, ele faz um plano genérico. Agora, se eu lhe pedir, olha, faz como um investidor cético, ele vai procurar posts, vai procurar informação onde isso é feito e vai ser muito mais crítico. Então, identifica os maiores riscos que me fariam recusar, ser direto. Ou seja, não estou a dizer para a parte positiva, para a parte negativa, para me fazer aqui um desafio ao meu pensamento. E porquê é que isto funciona? Nós todos temos os nossos biases. E se nós acreditamos que o nosso plano é muito bom, então a inteligência artificial vai concordar connosco porque ela foi construída assim. Se nós nos pedimos para ela nos contradizer e para dizer quais são as falhas, ela vai se esforçar para fazer isto. Então, acho que é uma técnica muito boa para melhorar um bocado melhor o que retirar da inteligência artificial. O segundo, perspectivas múltiplas. Eu estou a implementar uns KPIs na minha empresa, por exemplo, ou estou a fazer qualquer coisa. Dá-me a perspectiva de um CEO, de um gestor de departamento, de um colaborador júnior ou de um consultor de recursos humanos. E ele vai nos dar feedback com base nestas perspectivas. Então, se nós vamos estar a fazer uma apresentação, se vamos estar a fazer um trabalho para uma equipa multidisciplinar, ele vai ter em conta, vai vestir esses chapéus e vai nos dar a informação baseada nisso. O que é muito mais útil do que só dizer explica-me um bocado sobre isto ou sobre aquilo. Não. Uma tática muito boa. Outras 3, um bocadinho mais rápidas, a escada do porquê. Por exemplo, a rotação de pessoal do meu hotel subiu 15%. Em vez de soluções, fazem perguntas que me cheguem à root cause. E ele vai tentar investigar outras análises que tenham sido feitas e tentar nos ajudar. Já pensaste nisto, X, Y, Z, e no processo iterativo vamos tentar descobrir porque é que será a razão. Pode ajudar, pode não ajudar, mas de certeza é muito melhor do que só tenho este problema, dá-me uma solução. A segunda, o pre-mortem, eu acho este muito interessante. Eu uso bastante, que é, estou a fazer um projeto e aqui a ideia é, o projeto acabou, passado 6 meses, não teve sucesso. Porque é que isto poderia ter acontecido? E ele vai tentar pensar
em coisas que podem ocorrer mal ou que ocorreram mal com a informação que ele tem em projetos semelhantes. Então, se nós estamos no início do projeto, eu ter atenção a estas 7 ou 8 coisas, vai logo ser uma coisa para eu me estar preparada para o futuro. Eu acho esta mesmo muito interessante. E a outra, domínios cruzados. Se nós temos um problema de retenção no turismo pessoal, que outras soluções têm havido noutras áreas? E aqui, randomly, pus videojogos, aviação, podia ser outra coisa qualquer. Mas tentar procurar resultados de outras indústrias para dentro da nossa, que muitas vezes nós achamos que a nossa indústria é muito específica, e mas muitas pessoas deparam-se com os mesmos problemas noutras áreas. Então, aprendermos sobre estas acho que é muito interessante. Pronto, então, para terminar, aquilo que eu gostava é... Nós podemos pensar como uma ferramenta de inteligência artificial ajudar-nos a executar tarefas, escrever um e-mail, traduzir, etc. Ótimo, melhora-nos e liberta-nos tempo. Por outro lado, eu acho muito mais interessante ajudar-nos a ser um parceiro, a pensar, implementar melhor, porque aí é mesmo o valor da inteligência artificial. Eu dou aqui o exemplo. Este exemplo é meu. Eu muitas vezes contrato consultores para me ajudarem. Eu trabalho na área de saúde e preciso de dados muito específicos sobre saúde. E costumo contratar consultores especializados, analistas, que me custam cerca de 5 mil euros por mês para fazer aquela análise, são coisas mesmo muito específicas. Eu contrato 2, 3 vezes por ano. Contrato. Há cerca de 3 semanas atrás, eu tinha um novo projeto em que precisava de ajuda para fazer isso, e em vez de contratar, experimentei a utilizar uma ferramenta que é o Claude, que é uma ferramenta de inteligência artificial. E eu comecei, olha, será que me consegues fazer isto? E comecei a ver que os resultados que estava a ter hoje em dia eram muito melhores, de vez em quando experimento, melhores do que há 6 meses atrás. O problema era que a parte livre é muito básica e só me dava para fazer 3 ou 4 perguntas. Então paguei uma subscrição de 200 euros, passei 2 dias a fazer perguntas à inteligência artificial e ela a batalhar comigo. Chegámos ao fim desses 2 dias, tinha um plano de trabalho e a mais um dia fez-me o trabalho todo. Então gastei 200 euros, uma subscrição mensal da Anthropic do Claude, foi se calhar a subscrição mais cara que eu tenho em coisas destas, mas poupou-me 5 mil euros e um trabalho mais bem documentado do que eu tenho do outro lado. Se calhar a qualidade é boa, mas mais bem documentado. Não sei se era melhor, pior, se contratasse uma pessoa, se calhar havia 2 ou 3 coisas que fazia melhor, se calhar deste lado há outras, mas qualidade comparável. E eu acho que isto é impressionante. Mas não é só faz-me este trabalho, porque isto não iria funcionar. Eu tive de passar ali 1 ou 2 dias a batalhar com ele, explicar como se fosse uma pessoa júnior, que não percebesse nada disto. Eu explicava-lhe exatamente o que quero, com a minha experiência, quais são os problemas que ela teve, etc. Pronto, basicamente acho que era isto que eu vos queria passar. E a introdução para o painel que aí temos é... Eu acho que a competência no futuro não é saber fazer prompts. Prompts é fazer as perguntas ao ChatGPT. E as ferramentas mudam. É mais saber pensar com a IA. Vê-lo o ChatGPT como o nosso amigo em que estamos ali a batalhar ideias e depois de 3 ou 4 discussões, então faz isto. Mas ajudá-lo a ele a perceber o que nós queremos e nós a ter perspectivas novas que não tenhamos. Mas a AI não substitui o pensamento humano, mas aqueles que consigam fazer isto melhor, acho que vai fazer toda a diferença. Pronto, muito obrigado. Vamos passar ao painel seguinte. Só aqui os meus contactos, Joaquim Nascimento. Obrigada, Joaquim. Esta manhã tivemos uma apresentação onde vimos uma frase que dizia: a IA põe, mas o homem dispõe. Podemos usá-la, continuar a usá-la. Mas é completamente Resume. Isso. Tem o conhecimento do mundo à nossa disposição, mas é tão bom quanto as perguntas que nós fizermos. E claro. Se nós formos um bocadinho mais inteligentes a fazer as perguntas, acho que o resultado é melhor. Acho que é então, e aqui em relação ao nosso tema da mesa redonda, eu peço só que substituam o slide. E Diogo, vou começar por ti. Diogo, tu vais ter que me ajudar aqui a perceber qual é a perspectiva que tu vais dar, porque tu podes dar-nos 2 perspectivas, não é? Exatamente. Então, vou-te pedir que nos vás orientando na tua resposta. Começo por ti e começo pela primeira pergunta que nós temos para debater, que é: a inteligência artificial pode impulsionar o crescimento ou pode diminuir
o envolvimento dos colaboradores. Como é que se gera estes dois desafios, de acordo com a tua experiência? Ok. Boa tarde a todos. Epá, antes de começar a dizer, Joaquim, acho que já não tenho muita coisa a dizer depois de tudo o que eu disse, porque está tudo explicado aí, é mesmo a verdade em termos da inteligência artificial e do tema que estamos a tratar. Porém, eu pus-me a pensar um pouco sobre esta pergunta e que tivemos a ver, eu e a Telma e tudo mais, e eu pus-me a pensar, e talvez eu fizesse outra pergunta, que é como é que devemos utilizar a inteligência artificial? Eu depois pensei um pouco também na minha carreira profissional. Já tive sempre que entrei dentro do mercado de trabalho, porque eu aqui devo ser o mais novo. Possivelmente sou o mais novo. Quando entrei, já a inteligência artificial estava a integrar e cada vez está em constante evolução, mas pus-me a pensar como é que deve ser utilizada a inteligência artificial. E há duas faces. Há uma face que é mais eficiência, menos custo, e isto, para um colaborador, gera medo. Mas se utilizarmos a inteligência artificial para desenvolver competências, dar mais autonomia ao colaborador, gerar que o colaborador queira cada vez mais estar na empresa e debater os outros temas que a seguir vamos falar. Muito bem. Vanessa, passo agora para si com a mesma questão. Portanto, estamos aqui ainda dentro da mesma temática, ou seja, a inteligência artificial pode impulsionar o crescimento ou diminuir o envolvimento dos colaboradores? Neste momento, a inteligência artificial, sem dúvida, é algo que nos ajuda diariamente. Se estamos numa organização em que os colaboradores têm esta ideia quase do mundo distópico, não é? Que a inteligência artificial vai-nos tirar o trabalho, vai-nos fazer perder funções, criatividade, etc., é porque nós estamos a fazer qualquer coisa de errado na nossa organização. E eu peço-vos para saírem do tema da inteligência artificial, e muitos de vocês já têm aqui experiência, e irem para qualquer coisa nova que nós introduzimos numa empresa. E a resistência humana a tudo o que é novo é igual. Seja a inteligência artificial, seja a primeira vez que usamos computadores, seja uma skill nova, um procedimento novo no trabalho, a reação humana àquilo que desconhece vai ser igual. Então o que é que nós temos que trabalhar aqui? É realmente o desconhecimento do trabalhador. Se nós estamos numa empresa em que os trabalhadores não usam inteligência artificial e temos empresas no mesmo mercado, no mesmo setor, que estão a usar, então temos que nos questionar o que é que estamos a fazer de errado para os nossos colaboradores não estarem aqui naturalmente usar este processo. E passo por uma coisa muito simples, que é, nós temos a tendência de forçar às pessoas aquilo que conhecemos, e nem sempre a realidade do nosso trabalho e do contexto profissional onde nós estamos, quer dizer, por exemplo, quem é que aqui já usou ChatGPT? Exato. E agora quem é que aqui usa Amazon Q? Exato. Ninguém, tu, se calhar aqui, pronto. Ninguém levantou a mão na plateia. Porquê? Eu trabalho num contexto de software, nós usamos a Amazon Q. Eu não vou chegar a uma empresa e dizer assim, agora eu não trabalho com a software, mas vamos todos usar a Amazon Q para fazer outras coisas. E lá está, às vezes é o contexto, e nunca se esqueçam de uma coisa, a quantidade, ou neste caso, o nível de iliteracia digital em Portugal é muito grande. Infelizmente ainda é muito grande. Então, quando nós não estamos a usar a inteligência artificial e que as pessoas acham que estão a perder contexto e estão a perder terreno, é porque realmente não estamos a desconstruir este mito que há à volta das tecnologias. E agora, Joaquim, a questão é a mesma. Portanto, sim, como é que se gera isto de impulsionar o crescimento ou diminuir o envolvimento dos colaboradores? Sim, eu acho que a inteligência artificial não está a reduzir o envolvimento dos colaboradores, com algumas exceções. Eu estive a ver um dos maiores estudos, eu tenho aqui as notas dos números, é o Gallup, G-A-L-L-U-P, State of the Global Workplace 2025. E é o maior estudo mundial sobre envolvimento, engagement de trabalhadores. E revela que, a nível global, o engagement dos colaboradores está a baixar e baixou de 23% para 21%. Só 21% das pessoas é que estão muito bem engaged no seu trabalho. E isto é mais óbvio a nível de middle management.
são aqueles que não têm diretivas claras, segundo o estudo, não têm diretivas claras do senior management, têm muita pressão dos colaboradores para baixo porque têm de gerir as equipas e sentem-se um bocado perdidos. Mas isto é uma tendência que vem desde 2015, 2017. Não tem nada a ver com a inteligência artificial. Agora, poderá a inteligência artificial exacerbar isto em alguns casos? Então, eu perguntei à inteligência artificial em que casos é que aquilo poderia ser. Ele deu-me aqui vários exemplos. Então, um estudo publicado na Harvard Business Review, é uma publicação reputada, que fizeram um estudo de equipas semelhantes, umas que usavam inteligência artificial e outras que não usavam inteligência artificial, para ver qual era o engagement dos trabalhadores. E aquilo que eles descobriram, eu tenho aqui alguns números, é que a produtividade imediata aumenta, mas em alguns colaboradores eles ficam mais eficientes, mas também um bocado mais entediados. Quando passam para outras tarefas onde não podem utilizar a inteligência artificial, como o cérebro está um bocado desligado, então eles já se sentem assim... Pronto. Então, nestes casos, pode acontecer quando temos confiança a mais na inteligência artificial, é ela que faz as coisas, nós já não estamos habituados a pensar, então acaba por não ter... peça a IA, peça ao ChatGPT e ele faz. Eu acho que isso pode acontecer, mas, no geral, eu acho que há uma tendência de menor envolvimento dos trabalhadores. A inteligência artificial pode causar isso, mas, a nível geral, para a grande parte das matérias, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima que vai dar grande empowerment aos trabalhadores para se sentirem cada vez mais envolvidos, principalmente libertando-os de tarefas rotineiras para eles poderem fazer outras coisas mais. E gostava depois de falar sobre isso na próxima. Claro que sim. A seguir já voltamos aí, até porque temos uma competência que, quando preparámos esta mesa, nós falámos e que daqui a um bocadinho já vamos explorar também um pouco mais. Diogo, eu tenho que voltar a ti porque há pouco, de uma forma muito elegante, chamaste-nos pessoas maduras, não foi? Mas assim, de uma forma... Lá vem o jovem agora, outra vez, pronto. Não é? Tenho que voltar a ti porque quando nós falámos sobre a preparação desta mesa, nós chegámos à conclusão que, e agora não enquanto colaborador do GoFluent, mas enquanto aquilo que vocês podem oferecer, tu efetivamente partilhaste comigo que, de facto, a inteligência artificial impulsiona o crescimento dos colaboradores que a usam a vossa aplicação, no fundo, e aumenta o envolvimento dos colaboradores nestes processos de aprendizagem. Exatamente. Queres falar um bocadinho sobre isso? Posso falar, até porque é o meu dia-a-dia, então posso falar um bocadinho sobre aquilo que nós proporcionamos. Dentro da GoFluent, pronto, nós somos uma plataforma SaaS de desenvolvimento de idiomas, e então, dentro do que é a plataforma, o nosso CEO é um amante de inteligência artificial, cada vez mais integramos inteligência artificial dentro da nossa plataforma. Como é que isso impulsiona, então, para o nosso cliente? Como é que isso impulsiona não só o engagement por parte do colaborador, como temos aqui capacidade de desenvolver esta parte destas competências a nível dos idiomas. E, portanto, o que podemos dizer é que com a inteligência artificial facilitamos não só a que o colaborador se desenvolva muito mais rápido, e damos o exemplo, por exemplo, nós neste momento, para níveis mais baixos, temos aulas com inteligência artificial, onde os colaboradores que são mais tímidos, normalmente os níveis mais básicos são sempre pior para ter aqui uma interação humana ou tudo mais. Tendo esta inteligência artificial, o colaborador pode falar com a inteligência artificial, ter aqui uma breve conversação, e existe aqui um maior desenvolvimento por parte do colaborador a nível das línguas. Tanto que, e eu até comentei contigo, foi que e nós estudamos isto ao longo dos tempos, já estamos há 25 anos dentro do mercado, a nível mundial, o que reparámos foi que, uma vez que introduzimos isto, a média para estes níveis mais básicos, a nível de desenvolvimento, encurtou um mês. Portanto, damos aqui aso a que a inteligência artificial foi um benefício não só para o colaborador do nosso cliente, mas para o próprio cliente, porque já tendo aqui mais capacidade de desenvolver a temática do idioma, já consegue falar se calhar com mais clientes, ter aqui no ambiente multicultural a nível da empresa, falar com os colaboradores, e pronto, fornece aqui, é um win-win para todos.
E o facto de poderem fazer essas conversas, por exemplo, com a inteligência artificial, no seu tempo, no tempo que querem, acaba por também gerar mais envolvimento. Exatamente, exatamente. Ok. Joaquim, volto a si, porque há pouco na sua apresentação partilhou uma matriz que nos ajuda a orientar aqui para esta questão que agora quero colocar, que é como é que nós devemos identificar que rotinas é que devemos automatizar, libertar tempo e priorizar tarefas. Podemos agora falar um bocadinho sobre isso? Eu começava, se calhar, por um exemplo de um amigo meu, há cerca de um mês. Ele trabalha aqui num hotel no Algarve, um grupo hoteleiro, tem 4 ou 5 hotéis, e ele apercebeu-se que tem uma equipa, vamos chamar a equipa de booking, que o que faz é responder a questões sobre preços, a questões sobre reservas. E cerca de 30% do trabalho dessa equipa, que são 4 ou 5 pessoas, recebe um e-mail, vê que tipo de resposta em que este e-mail se adequa, tem 10, 12 templates já feitos, agarra nesse template, muda 4 ou 5 números, vai ver a informação a outro repositório e envia o e-mail. Isto demora tempo a fazer, mas é 30% de uma equipa de 4 ou 5 pessoas. E isto é uma tarefa que, com inteligência artificial, em menos de uma semana fica automatizada. Com pouquíssimas margem de erro para correr mal. Porque são coisas mesmo padronizadas. Então, eu disse-lhe isso e ele está a começar a trabalhar. Então, há aqui 2 questões. A primeira é, eu fazia as seguintes perguntas. É uma tarefa que já está padronizada, já tem processos, sabemos exatamente como é que é feita, como neste caso? Se sim, candidata óbvia para ser automatizada. Se ainda não, se o processo não está feito, se é uma coisa um bocado mais complexa, varia de caso para caso, não é candidata. Então, daqueles eixos onde eu tinha é o grau de estruturação da tarefa. É uma tarefa que já está estruturada ou é precisa, cada vez é diferente? E depois, a outra coisa é, temos de pensar, requer muita intervenção humana ou não? Eu vou ter de perguntar 5 vezes ao meu chefe sobre esta tarefa, ou é uma coisa que eu consigo fazer independentemente e consigo escrever num papel? E se a resposta a esta for sim, então é tarefas óbvias para serem automatizadas. Depois aqui, o que é o golden nugget? Ainda melhor. São tarefas que ocupam muito tempo, como isto. 30% de uma equipa a responder a mails usando templates, a produtividade é óbvia. Por isso, eu acho que há bastantes tarefas que podem ser padronizadas, nem todas. Eu começava com esta framework de é fácil de descrever sim ou não, exige muito julgamento humano sim ou não, e se em cima disso é coisa que demora muito tempo, então deveria ser, porque hoje em dia a inteligência artificial, nós conseguimos meter um repositório de informação com listas de preços numa Google Drive, a IA vai lá ver, apercebe-se do que é o conteúdo do e-mail, sabe e responde. E durante as primeiras 3 ou 4 semanas a IA só vai escrever o e-mail e nós é que fazemos send, nós vamos ler aquilo tudo. Mas depois de vermos 300 e-mails que aquilo está tudo bem escrito e não dê erros, sentimos confortáveis, é ele que faz sozinho. Mas, então esta era a framework que eu utilizava, que é a padronização e a utilização de julgamento humano. Vanessa, conhecia esta framework? Sim, conhecia. E já agora quero aqui acrescentar, façam... Por exemplo, nós lá na empresa, na Invoice Express, temos 3 pessoas a fazer apoio ao cliente, que é precisamente uma das coisas que acaba por ser um bocado rotinada, e estas 3 pessoas, uma é uma inteligência artificial e outra são 2 humanos. Nós demos um nome à nossa inteligência artificial, que é o Ferreira, e o Ferreira... Português? Português? Sim, o Ferreira, porque foi um colega que deixou de colaborar connosco, teve um acidente de trabalho, e então nós pegámos o nome dele em homenagem e demos o nome à IA. E o nosso Ferreira, todas as semanas, vai à Stats Meeting e tem KPIs igual aos colegas. E o que é certo é que ele responde a mais tickets do que os colegas. Ou seja, o que é que nós aprendemos com isto? Aprendemos que precisamente estas rotinas, estas coisas que o Joaquim estava a dizer, é extremamente fácil vocês reduzirem o volume de trabalho no apoio ao cliente, mas nunca se esqueçam de ter o lado humano. As pessoas, quando estão chateadas, não querem falar com uma máquina. E se queremos ter um serviço de qualidade e se queremos ter um apoio ao cliente como deve ser, temos que ter sempre um humano
quando os tickets de apoio ao cliente não estão resolvidos, para escalarmos. E outro indicador que nós também temos de ter cuidado é quando esta EA dá respostas que estão erradas, porque é assim, uma das coisas que vocês têm que fazer é alimentar este modelo com informação. Vejam isto como também o Joaquim disse aqui, que é um jovem aprendiz, portanto vocês vão treiná-lo. Quanto mais informação vocês tiverem, e é uma coisa que eu digo às empresas, é paguem, porque as licenças pagas têm benefícios de privacidade, têm benefícios de contexto, e vocês conseguem otimizar processos dentro da empresa e conseguem ter estes indicadores muito facilmente. Portanto, sem dúvida que se olharem para isto como um investimento, não vai tirar trabalho, mas vai dar precisamente espaço a este trabalho mais humano, mais criativo, mais abstrato, que a IA ainda não consegue fazer. Relacional, emocional, não é? Que a IA não tem. Sim, especialmente na parte que nós temos de lidar com o cliente que está chateado, não é? A maior parte de nós que usa inteligência artificial, ele diz sempre, boa questão, não é? Não interessa o que é que nós estamos a perguntar, mas a resposta é sempre, boa questão. E realmente, quando nós estamos chateados, queremos falar com um humano e alguém que nos compreenda, sem dúvida nenhuma. Diogo, o que é que podes acrescentar em relação Olha, a eu isto? costumo sempre dizer que automatizar processos sim, relações não, ok? Automatizar, vamos pôr aqui o nosso dia-a-dia, pronto, como GoFluent e como aquilo que fornecemos ao cliente, automatizar processos como relatórios da formação, nós tendo a capacidade de integrar dentro do LMS dos nossos clientes, através de uma API conseguimos dar relatórios automáticos. Logo isso tira uma grande dor de cabeça às equipas de RH, e acredito que há aqui muita gente que sabe disso, retira esta dor de cabeça e consegue ter mais tempo para priorizar, se calhar, temas muito mais estratégicos. Okay? Portanto, automatizar processos sim, relações não, porque as relações temos que ter sempre a nível de liderança, cultura da empresa e priorizar sempre o bem-estar do colaborador. Ok. Joaquim, volto agora a si. Quero voltar àquela questão que há pouco ficou pendente. E eu já não se recorda. Bom, não importa, mas eu tenho aqui já outra, porque na sua apresentação, e também temos estado aqui um bocadinho a debater isso, a maior parte das pessoas usam a inteligência artificial como uma ferramenta e não como um parceiro. Tanto que apresentou uma percentagem de 11%, só 11% é que usa como um parceiro de pensamento. E a verdade é que, nós os dois também conversámos sobre isso no outro dia, há uma nova competência, quer dizer, a competência já existe há muito tempo, mas está a surgir agora com mais força, muito associada aqui à inteligência artificial e que vai ser muito importante, que é o pensamento crítico, não é? E que é fundamental tê-lo, sobretudo aqui quando falamos de um parceiro de pensamento, porque vai exigir, tal como lhe exigiu assim, 2 dias de trabalho, a fazer perguntas para conseguir aquilo que conseguia com o outro consultor. Quer falar um bocadinho sobre esta questão? Sim, eu acho que a parte final da minha intervenção foi isso. A inteligência artificial é espetacular, eu estou apaixonado. Já percebemos. Exato. Mas não é de agora. Agora, em caso de brincadeira, eu costumo dizer que a minha mulher diz-me que eu sou especialista, porque a minha inteligência... Há 20 anos que eu sou especialista em inteligência artificial, porque ela diz que a minha inteligência é muito artificial. Então, pronto, não é de agora. Mas eu acho que realmente as pessoas que vão beneficiar mais da inteligência artificial é aquela que a considerem mesmo como uma pessoa júnior que estamos ali para nos ensinar. Mas depois há aqui este paradoxo em que ela é muito mais inteligente que nós. Então, é júnior em termos de nós temos de lhe explicar passo a passo aquilo que queremos, mas depois, do outro lado, as respostas que ela vai ter vai ser de uma classe, se calhar, muito superior à nossa. E eu aqui, se calhar, eu passava já para a última parte, que para mim é muito interessante, como é que nós vamos conseguir medir os resultados da inteligência artificial. E há aqui, eu costumo ouvir coisas destas como 80% da minha equipe usa inteligência artificial, como se isso fosse uma boa métrica. Isso não nos diz nada. Ok, podem estar a utilizar, mas se calhar se utilizam só, em vez de ir ao Google, vai fazer a mesma pergunta ao ChatGPT, não nos diz nada.
Por outro lado, há outras coisas, se calhar, um bocadinho mais avançadas, que é poupar-me X horas. Excelente. É bom, mas também acho que não chega. Acho que temos de pensar em várias vertentes em, ok, não só quantas pessoas estão a usar, com quais foram os resultados ou financeiros que temos, poupámos X horas, conseguimos entregar mais projetos, mas, e aqui acho que é a ligação final, é, ok, se temos mais tempo, se estamos a poupar dinheiro, o que é que vamos fazer? Vamos despedir pessoas? Eu acho que o resto da equipa não vai ficar muito contente, não é? Ou poupamos mais horas, vamos dar mais tarefas rotineiras à pessoa. Outra que ela não fazia, vamos lhe dar mais. Acho que também não vai funcionar. E acho que aqui, para mim, é o cerne da questão é, ok, estamos a poupar dinheiro, estamos a poupar tempo à pessoa, que outras tarefas que requeram mais julgamento humano é que lhe podemos dar para o trabalho ser melhor. E acho que essa é a parte essencial. Então, um dos KPIs para mim, para medir os resultados da inteligência artificial, é só... Há a parte óbvia que é quanto se poupa. Sim, senhor. Quantos projetos estamos a entregar. Mas outro é quantas tarefas de valor acrescentado é que agora estamos a fazer, como tu dizias, não fazer outsourcing de relações pessoais. E isso é uma coisa difícil de medir, mas já há equipas que começam a fazer isso, vamos já pensar como é que nós vamos poder medir essas coisas, porque depois quando chegamos ao nosso chefe, a ter esses KPIs é difícil, mas dentro das vossas equipas pensem um bocado nisso. Então, essa parte do liberta-se este tempo, esta equipa do hotel, 30% do tempo delas a fazer isso. Eu disse-lhe logo, olha, agora tens de pensar o que é que elas vão fazer acerca disso. Se calhar começa a pensar em faz chamadas pessoais àquelas big accounts que tu tens, em que tu hoje em dia não tens tempo para lhe dizer nada. Ou quando eles cá vêm, a pessoa que organiza a grande conferência, se calhar passa mais meia hora com ela e estabelecer ali essa relação pessoal, porque agora tens tempo, não tens estado de responder a tantos e-mails. Por isso, para mim, o ROI é a parte operacional que é fácil de medir. Não meçam só quantas pessoas usam o ChatGPT, mas depois principalmente é a parte de o que é que nós vamos dar aos colaboradores para os sentirem mais engaged. Acho que era a parte que eu queria terminar. Vanessa? Eu gostava de fazer aqui 2 reparos. Um é, em vez de pensarmos em despedir pessoas, pensarmos nesta ótica de adicionar valor humano às tarefas que estas pessoas têm, mas, por exemplo, nós pertencemos a um grupo muito grande de empresas internacional e nós, neste momento, somos medidos pelo número a percentagem de inteligência artificial que estamos a usar, não para despedir pessoas, mas para justificar a contratação. Ou seja, eles estão a tentar perceber se nós já estamos no nível máximo da nossa automatização, se estamos a usar a inteligência artificial que é expectável para a nossa maturidade digital e fundamentar sim ou não a contratação de novas pessoas para funções, porque muitas das vezes, se calhar, íamos contactar outra pessoa para estes 30% e não precisamos. Então, isto é outra ótica de olharmos para a inteligência artificial, posso otimizar processos sim ou não e preciso de contratar outra pessoa. E queria também fazer aqui um reparo, porque nós também pertencemos, temos aqui outra responsabilidade e temos de ter consciência no uso e na seleção das inteligências artificiais que tem a ver com um impacto ambiental. Para quem trabalha com projetos europeus e para quem trabalha com normativas internacionais, o uso das inteligências artificiais que vocês escolhem e a quantidade de pão que utilizam na empresa e como utilizam na empresa pode ter um impacto muito grande também para conseguirem projetos e estarem em conformidade também com as regras europeias. E gostava de fazer esse reparo. Ok. Diogo, é a tua vez de falar sobre este último tema. Sim, apesar de tu já teres feito alguma exatamente, referência. e depois disto da Vanessa ter explicado isto e o Joaquim também, não tenho muito a dizer, até porque o Joaquim tem 20 anos de experiência e eu há 20 anos atrás tinha 9 anos. Portanto, eu acho que nem sei. Eu acho que ver a Disney Channel para mim era inteligência artificial, acho que era isto, acho que era mais isto. Mas basicamente o que eu tenho a dizer é que tradicionalmente eu penso que o ROI, digamos assim em português,
era avaliado da seguinte forma: mais eficácia e menos custo. E eu penso que, na minha perspectiva, agora o ROI deve ser mais competências desenvolvidas, mais retenção de talento e mais engagement. Penso que sejam esses os 3 vetores essenciais para medirmos o ROI da inteligência artificial. Muito bem. Nós temos ainda 3 minutos, portanto, é o momento certo para perguntas. E agora não vamos sair daqui sem haver uma pergunta da audiência, portanto... Eu posso fazer um desafio, que é... Eu posso trazer aqui o meu computador e fazemos um website no Lovable para alguém que estiver disponível, só para ver, se ninguém tiver perguntas. Bom, e um comentário a este painel, ao tema. Não tem que ser uma pergunta, pode ser só um comentário, um feedback a estas participações. Fantástico, obrigada. Onde é que está a senhora do Fantástico? Está ali, agora não a vejo. Estou sentada. Como é que se chama? Margarida, muito bem, Margarida. Bom, não temos, apesar da minha insistência, portanto, muito obrigada pela vossa participação. Deixem-se estar só mais um bocadinho. Nós vamos fazer agora uma pausa para beber café, para conversar um bocadinho, para conhecer os expositores que temos aí na nossa área de exposição, onde o Diogo está na GoFluent, portanto podem ir fazer uma leitura junto do nosso oráculo, portanto estejam à vontade. Regressamos daqui a alguns minutos para a fase final, vamos falar ainda novamente deste tema, mas ligado à motivação das equipas. Até já, bom café e espero-vos daqui a uns minutos.